Olá, galera. Segue aí mais um novo vídeo para vocês sobre o continente africano, tratando de um assunto muito específico para a gente entender a diversidade da formação cultural, social do continente africano antes da intervenção do homem branco. Principalmente quando esse homem branco, além de fazer as relações comerciais com os reinos africanos, como eu falei para vocês no vídeo de introdução ao continente africano, ele começa a se fixar, a colonizar essa região, e isso significa entrar em atrito com a população local e, consequentemente, transformar de forma imposta as relações sociais, culturais, afetivas pré-existentes. Aqui é um pedacinho mínimo dessa diversidade cultural africana e eu vou trazer aqui para vocês, beleza? Então vamos lá. Muito bem, o vídeo vai tratar das guerreiras de Daomé. Primeiro a gente tem que situar o reino de Daomé, onde ficava. O reino de Daomé ficava na costa atlântica, abaixo dos reinos de Mali, de Gana, acima aonde se encontrava o reino do Congo. E o reino de Daomé ele foi formado lá no século XVII, enquanto o Estado unificado, forte, e isso vai ser importante para a edificação de uma economia muito forte voltada para atividades comerciais. Porém, para expandir o seu território comercial, isso significa adentrar território vizinho. Não é à toa que Daomé, assim como os demais reinos antigos africanos que eu citei para vocês na videoaula da introdução do continente africano, ele vai ter uma característica de disputa de território, de guerras entre reinos. Por isso que ao longo da história de Daomé, a guerra era o centro das relações. A ideia de ter pessoas que nascem voltadas para a guerra não seria nada estranho em um reino que está rodeado de inimigos ou rivais econômicos políticos que quer expandir territorialmente. Era necessário ter um setor bélico, um desenvolvimento do seu exército muito forte para, além de proteger seu território, expandir horizontes. Então, tenho isso em mente para entender a composição dos exércitos das mulheres, né, as guerreiras de Daomé. Assim como a maioria dos reinos africanos, Daomé ruiu devido à expansão imperialista europeia no século XIX, principalmente nesse caso francesa, que vai dominar a região e colocar sobre a África Ocidental Francesa. E isso só vai acabar na década de 60, no século XX, ou seja, no contexto de uma Guerra Fria, onde vai se formar um país livre nessa região chamado Benin. Beleza? Então vamos seguir. Muito bem, qual seria a origem das Oxóssis, ou seja, as rainhas do rei, ou as Mimo, as nossas mães? Era assim que se chamavam as guerreiras de Daomé, ou como os europeus chamaram, as Amazonas de Daomé, alusão direta à mitologia grega, onde existiam as figuras das Amazonas. Não tem como precisar a origem desse exército de guerreiras. A gente tem duas teorias dominantes para entender a formação delas. A primeira teoria ela está associada à ideia de que antes de serem guerreiras eram caçadoras de elefante. É bom lembrar, e isso eu falei no primeiro vídeo também, que existe uma lógica social muito difundida no matriarcalismo. As mulheres dentro de uma sociedade matriarcal exercem várias atividades, ela tem determinados tipos de liberdade que uma mulher dentro de uma sociedade patriarcal não tem. Isso é interessante para entender porque mulheres vão caçar elefante. Lembre-se que a atividade comercial do reino da Daomé, ela é fortíssima. O marfim é um produto comercializado. Então, ter mulheres caçando elefantes não é nada inusitado dentro de uma lógica matriarcal. É isso que eu quero que vocês entendam e coloquem no coração de vocês. Muito bem. Elas, como caçadoras de elefante, evoluíram, de acordo com essa tese, para uma milícia de espiãs. Ou seja, o rei de Daomé
usavam essas mulheres que já estavam ligadas à atividade comercial, mercantil, afinal de contas, elas comercializavam marfim, sabendo disso, as usavam como espiã. Elas vão aos outros reinos comercializar e também vigiar. Ou seja, fazer um monitoramento geral dos reinos vizinhos. Isso se deve ao fato que Daomé, assim como de diversos reinos africanos, tinha como centro da sua vida política a guerra. A guerra fazia parte da lógica social política deles. Não é à toa que a escravidão ela está correlacionada a guerras. Lembra que eu expliquei isso para vocês. Escravos no continente africano está muito associado, primeiro, à questão de guerra, ocupar o território, esse reino vai se tornar um reino vassalo ao reino central, que subjugou, então eles vão pagar tributos, seja ligados à terra, pecuária, agricultura, mineração, o que for, mas também por trabalhos em diversos setores que o rei desejar. E também existia a escravidão por dívida. Então, lembre-se disso. Essa é a primeira teoria. Existe uma segunda teoria, que está ligada ao histórico do reino de Daomé, relacionados às guerras, que eram constantes, sucessivas. Se você é um reino que quer expandir territorialmente, você vai criar inimigos, inimizades. E os reinos subjugados, eles podem se revoltar em determinados momentos. Isso vai acontecer se você levar em consideração que o reino de Daomé, ele surgiu no século XVII e vai até o século XIX, esse meio tempo rolou vários conflitos. Isso significa vitórias e derrotas. Traz aspectos positivos, expande territorialmente, terra é poder. Consequentemente, negativamente vendo, você tem baixas humanas e materiais. Então, a segunda tese defende que, devido às várias guerras que o reino de Daomé entrava, ocorreu uma baixa na população de homens, sejam vitórias ou derrotas, é possível sim ter uma baixa significativa de homens em batalha. E aí, devido a essa situação, a autoridade do reino achou por bem treinar as mulheres para se defenderem. Não só se defenderem, mas para defenderem o reino. Não só defender o reino, defender a casa real. Essa segunda teoria defende que foi assim que as mulheres, desde a infância, elas vão estar voltadas para um treino exaustivo para se tornarem guerreiras. Até mesmo, só para vocês terem ideia, as esposas reais eram treinadas com o guarda-costas. Essas mulheres vão defender a figura do rei, porque se o rei ruir, vai ruir o reino inteiro. Essa é a lógica. Se a gente fazer uma analogia interessante, as mulheres de Daomé, elas parecem os homens espartanos. Os homens espartanos, desde os 7 anos, eles eram selecionados a viver numa escola militar, cujo foco e objetivo dele era se tornar um guerreiro. Aqui acontece a mesma coisa. As mulheres, elas vão ser deslocadas da sua vivência social para um treinamento rígido, para que elas se tornem grandes guerreiras. Essas são as duas teorias mais difundidas das suas origens, beleza? Agora, essas mulheres guerreiras faziam parte de uma classe privilegiada, afinal de contas, ela compõe o exército do reino de Daomé. Se vocês forem pegar uma estrutura social de um reino antigo, vocês vão ver a pirâmide, ela é dividida entre classes privilegiadas e classes não privilegiadas. O exército é uma classe privilegiada. Por quê? Porque eu preciso que esse soldado, essa soldada, essa guerreira, esse guerreiro lute por mim, conquiste terras por mim, para que ele seja leal, para que ela seja leal, é necessário agradá-lo, é necessário dar-lhe algum tipo de salário, digamos assim, ou recompensa pelos seus esforços, que seja visivelmente reconhecido pela sociedade. Então, as mulheres guerreiras não ficam para trás, elas são poderosas, elas são respeitadas, elas até viviam em palácio, elas tinham posses, como também tinham escravas.
Isso tudo para demonstrar o status social de importância que essas mulheres tinham, tamanha sua relevância social e política de proteção do rei. Isso se deve ao seu treinamento rigoroso. As guerreiras de Daomé eram famosas por decapitarem seus inimigos sem nenhum problema. Tamanha habilidade com as espadas, machadinhos, tudo que você por pensar de armamento, elas faziam treinamento. Inclusive, quando ocorreu o contato através do comércio com os europeus, porque os europeus começaram a comprar marfim, começaram a comprar determinados produtos agrícolas, pecuários, inclusive escravos do reino da Daomé, assim como outros reinos se beneficiaram desse comércio com os europeus, e aí uma forma de pagar por esses produtos era fornecendo o que eles não tinham. O que eles não tinham? Arma de fogo. E isso foi incluído no treinamento rigoroso delas, ao ponto delas serem consideradas boas atiradoras, principalmente de longa distância. Elas começaram a incluir dentro do seu treino as armas dos homens brancos. Isso foi importantíssimo para a proteção do reino de Daomé, com as possíveis, como a gente vai ver, sucessivas tentativas de invasão do homem branco do seu território. Então, elas sabiamente pegaram um armamento superior, afinal de contas. Isso vocês têm que levar em consideração quando a gente tem um reino voltado para a guerra, é necessário que esse reino constantemente busque formas de aprimoramento bélico. Caso contrário, devido à expansão territorial, ocupação em territórios, dominação de reinos inimigos, esses reinos podem se revoltar contra o seu domínio e impor outra lógica. Então, era necessário manter e também ampliar o aprimoramento bélico. Então, quando eles tiveram acesso às armas de pólvora, às armas de fogo, isso foi revolucionário. Além de cuidar do corpo, desde criança, voltado para o treinamento rigoroso para se tornar uma grande guerreira, as mimo eram iniciadas no voodoo, que é uma tradição religiosa ancestral do povo Fon. Muitas dessas pessoas da etnia Fon foram escravizadas e traficadas para o Brasil. Por isso que no território brasileiro a gente tem uma herança da tradição religiosa voodoo dentro do candomblé, cujo nome é Candomblé da Nação Jeje. O iniciamento no voodoo era importante, afinal de contas, a religiosidade ela vive no cotidiano das civilizações africanas. Isso é interessantíssimo. A religião ela não está desassociada do mundo, né, do que é mundano. Pelo contrário, ela coexiste. Por isso que a presença de iniciações religiosas durante todo o trajeto do treinamento, inclusive antes e pós-conflito, faz parte da rotina das comunidades africanas. Se vocês levarem em consideração, as guerras entre os reinos africanos, elas eram muito performáticas. Por exemplo, todo mundo já viu aqui Pantera Negra. Os gritos de iniciação de um conflito. Você vai ter isso em várias comunidades africanas. Ou seja, tinha uma performance de iniciação dos conflitos, seja uma performance de caráter religioso, de crença deles, ou de ridicularizar o exército inimigo, que existia isso também. Evidentemente que esse tipo de lógica paulatinamente foi transformado. Um exemplo desse é o exército de Zulu. O exército Zulu não praticava essa lógica performática, eles já vinham para um ataque rápido e certeiro. Não é à toa que o reino de Zulu expandiu seu território de uma forma muito rápida e impôs uma dominação muito feroz lá no sul do continente africano. Além disso tudo, durante os conflitos, as mulheres eram proibidas de terem vida social conjugal. Existem livros que dizem que elas eram celibatas. Então, existem duas teses, porque uma mulher grávida não pode ir à batalha, essa é a ideia. E uma mulher grávida que não pode guerrear é uma baixa no exército.
Então, isso era importante, manter o corpo, a alma, o espírito totalmente voltado para a guerra. Isso se faz presente em várias civilizações ao redor do mundo, onde tem seus guerreiros. Seus guerreiros, eles têm uma lógica social totalmente diferente, justamente se espera deles e delas atos de coragem, de heroísmo e de literalmente de vitórias. Então, para isso, o treinamento tem que ser efetivo, não só fisicamente, mas mentalmente. E aí entra a iniciação delas no culto voodoo. Como eu falei para vocês, o reino de Daomé ele vai ruir no século XIX devido às investidas francesas no território. Tem que levar em consideração o contexto histórico. Por que a França está invadindo o território de Daomé? Não é só a França. Todos os países europeus, eles estão invadindo o continente africano. Não só o continente africano, asiático, a Oceania, tudo que você pensar. Inclusive, aqui na América Latina, a gente vai ter uma investida pesada dos Estados Unidos, mas ele não está sozinho nessa. Então, observe que isso está correlacionado ao desenvolvimento desses países no seu setor industrial, porque eles vão querer expandir para esses territórios, porque lembre-se que eu falei, o reino de Daomé, assim como os demais territórios de reinos africanos, eram ricos. Então, esse é o interesse das potências europeias no território africano. Ocupar essa região e tomar controle das riquezas naturais e comerciais desses reinos. Afinal de contas, se você colocar no papel, o poderio bélico da França é muito superior de qualquer reino africano. Lá na Europa, no século XIX, principalmente no final do século XIX, já estão desenvolvendo canhão, já estão desenvolvendo metralhadora. Então, uma série de inovações bélicas devido à criação de indústria. Porque a industrialização, ela não apenas garante o desenvolvimento econômico dos países industrializados, mas também garante o desenvolvimento bélico. Porque quanto mais industrializado mais vai se investir no aprimoramento bélico. E aí o que vai acontecer? Quando os franceses, assim como os outros europeus, vão tentar ocupar regiões do continente africano, acharam que não ia encontrar resistência. Ou se encontrasse, era uma resistência que seriam facilmente destruídas, tendo em vista o poderio bélico deles. Só que eles deram com o burro na água, literalmente, porque quando chegaram em Daomé, meu irmão, encontrou um exército de cerca de 6.000 mulheres armadas até o dente, que tem um treinamento bélico desde a infância, que literalmente infligiu várias derrotas aos franceses. E os franceses ficaram assustados. Por quê? Quando chega em Daomé, boa parte do exército era composto por mulheres. Aí o que eles fizeram? Eles começaram a rir. Eles menosprezaram as guerreiras. Afinal de contas, europeu vem de uma tradição patriarcal. O local da mulher não é na guerra, não é no exército, é em casa sendo boa mãe, boa esposa. Então, vê-las na frente da batalha, literalmente liderando o exército, primeiro foi um ato de chacota que os franceses fizeram. Vamos ganhar a guerra facilmente. Só que deu ruim, né? Eles tiveram que pedir apoio, só para vocês terem ideia, de países amigos, né? Ou seja, países imperialistas europeus, no que se refere à infantaria, armamentos superiores, como os de metralhadora, justamente porque encontrou um inimigo que, mesmo tendo um poderio bélico inferior, se você levar em consideração, infligiu várias derrotas sucessivas. E aí eles apelaram, literalmente, porque metralhadora, imagina, foi um massacre. Quando eles introduziram esses armamentos industrializados, acabou. As guerreiras mimo acabou. E com elas, o reino de Daomé foi ocupado, enfim, pelos franceses. Evidentemente que a ocupação francesa, ela não é meramente política e econômica,
obviamente, vai se beneficiar do comércio de marfim, as atividades agrícolas e pecuárias na região, mas também é uma dominação cultural e social. Ou seja, a cultura voodoo, que era predominante entre eles, vai ser vista como ato do demônio, coisa do demônio. Então, vamos o quê? Catequizar esse povo. Leve em consideração que os franceses, sua maioria, nessa época, era católica. Eles vão praticar a catequese como um ato de aculturação, como um ato de colonização das mentes, não só do corpo e do território, mas das mentes. É isso que significa catequese como uma forma de imposição cultural. Uma coisa é você fazer a catequese porque você quer, outra coisa é quando ele põe uma religião julgando que a sua é coisa demoníaca, que dentro de uma lógica eurocêntrica é vista como um culto pagão que deveria ser eliminado, bem como a lógica matriarcal, aquela que permitia que várias mulheres, como as mulheres guerreiras, exercessem determinados tipos de liberdade, coisa que não existe dentro de uma lógica patriarcal. Por isso que depois da dominação francesa, foi imposto às guerreiras de Daomé uma lógica de submissão aos homens, assim como foi ensinado aos franceses no continente europeu. A mulher tem que ser subjugada ao homem. Isso é um fato, isso é um dado histórico. As mimo são reconhecidas como o único exército feminino na história mundial. E os registros estão aí. Todas essas fotos nos slides que eu mostrei para vocês são guerreiras de Daomé verdadeiras. Ou seja, a inspiração das Dora Milaje é uma inspiração histórica, não é ficção. A inspiração delas são as guerreiras de Daomé. Isso é importante para mostrar para toda a comunidade, principalmente para jovens negros e jovens negras, que é sim possível ter uma outra representação positiva da figura dos negros e das negras e ter um filme com a visibilidade do Pantera Negra, usando elas como referência, montagem de personagens como as Dora, é muito importante dentro da política de representatividade da população negra. Beleza? De acordo com uma entrevista, no final dos anos 70, para ser mais precisa, em 1978, uma mulher chamada Naui, ela afirma ter participado, lutado contra os franceses em 1892, ou seja, já no final do conflito entre Daomé e os franceses. E ela diz ser uma das guerreiras, uma das mimo. Olha só que lindo, maravilhoso. Porém, em 79 ela falece, ou seja, não deu para investigar mais a fundo a história que ela relatou, mas até o momento ela é dita como a última sobrevivente das mimo. Olha só que massa. Essas imagens que eu estou mostrando para vocês agora, tanto no slide anterior quanto nesse, são imagens de uma intervenção artística de uma artista francesa chamada Izzy, que fez um trabalho de reconstrução das imagens da África anticolonial, a África revolucionária, justamente para desmistificar a ideia, o senso comum que a África é só doença, fome, mazela, exploração, pobreza. Então, ela traz, através da sua intervenção artística, a história das guerreiras de Daomé. Ela fez as intervenções em Senegal, mas a ideia dela era mostrar que é sim possível traçar outra história para além da história da dominação e da exploração. Uma história revolucionária de pessoas, de mulheres principalmente, como ela frisou nesse trabalho chamado Amazon, justamente para enaltecer a imagem da mulher negra africana. Beleza? Espero que tenham gostado. O vídeo foi mais uma forma de apresentar-los uma outra imagem
do continente africano. Eu sei que é um pedacinho do continente africano, mas toda representação além do senso comum, do preconceito, do estereótipo, ela é muito interessante para a gente compor outras formas de pensamento, outras formas de conhecimento, tão importantes para a gente construir de fato uma sociedade justa e igualitária, onde não haja preconceitos raciais. Bacana? Então é isso, galera. Tchau, tchau. Até os próximos vídeos.